O nosso hormônio é a arginina vasopressina, também conhecido como vasopressina, também conhecido como ADH. E os integrantes do grupo sou eu, o William Fardo Cardoso e o Eduardo Pacheco. Bom, quanto às características gerais do hormônio ADH, a seu local de síntese fica no núcleo supraóptico e paraventricular do hipotálamo, mas principalmente no núcleo supraóptico. O seu local de armazenamento é na neurohipófise e a natureza dele é peptídica, ou seja, o receptor dele é de membrana. Tal como o transporte dele pelo sangue, haja vista que ele é solúvel em água, ele é transponível livremente pelo sangue. Os tipos de receptores a gente tem o V1R, o V2R e o V3R. O estrutura química está aparecendo aqui no slide é cis, tirf, gin, asne, cis, pro, arg, gli e NH2. E o tempo de atividade dele varia entre 5 a 10 minutos. Quanto ao mecanismo de síntese de todo hormônio peptídico, tal como o ADH, nós temos o sistema pré-hormônio. Ele consiste em, o hormônio chega no retículo endoplasmático rugoso da célula, inativado com a sequência pré-pro, via sequência pré, que é a sequência sinal. E lá no retículo endoplasmático rugoso, ele é privado da sequência pré, que é a sequência sinal, e dirigido ao complexo de Golgi, onde ele sofre condicionamento e é armazenado em vesículas secretoras. Nessas vesículas, ele é crivado do fator pró e ativado, e armazenado, seja lá onde for no citosol, para depois ser utilizado e exocitado na corrente sanguínea. Quanto ao mecanismo de ação da vasopressina, a gente tem que ela é ligada ao receptor V2 nos ductos renais, são receptores agrupados à proteína G, que ativam a enzima denatociclase, que converte ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico ativa a proteína quinase, que fosforila as aquapolinas 2 que estão presentes no citosol da célula do ducto. Essas aquapolinas 2 elas migram à superfície luminal da célula, na membrana, e fazendo com que a permeabilidade a H2O fique maior. Então o H2O acaba entrando dentro da célula e sendo menos armazenado no lado extracelular e sim mais no lado intracelular. A transdução de sinal da vasopressina em receptores de vasos sanguíneos acontece pela interação da vasopressina com o receptor V1R, né, que está acoplado à proteína G, que vai ativar uma enzima amplificadora, a fosfolipase C do tipo beta, nesse caso, que vai converter a membrana plasmática em IP3 e DAG. E o IP3 ele vai funcionar como um segundo mensageiro e liberar cálcio de estoques intracelulares. E esse aumento de cálcio vai promover a vasoconstrição. Bem, quanto às funções fisiológicas do ADH, ele tem um efeito antidiurético potente. O que significa isso? Diurese significa secreção de urina e anti significa contra, né? Então, contra uma secreção de urina num valor alto, né? Isso acontece já que ele permeabiliza os ductos coletores dos rins, permitindo que a água seja armazenada por causa de todo o mecanismo envolvendo as aquaporinas que o Eduardo explicou. Além disso, ele tem uma função de vasoconstrição, que acaba aumentando a pressão arterial e a resistência periférica dos vasos. Os átrios, por exemplo, eles possuem receptores relacionados à distensão, que se pouco estimulados, devido a uma baixa volemia, esses receptores acabam estimulando a secreção de ADH, para reverter esse caso, assim como acontece com os baroreceptores da artéria aorta e carótida, que têm esse papel semelhante. Quanto ao fator de estímulo do ADH, a gente tem um aumento das molaridades extracelular, a angiotensina 2, a baixa volemia e baixa pressão arterial. Quanto a fármacos que acabam induzindo o estímulo do ADH, a gente tem a morfina e a ciclofosfamida. A nicotina também acaba estimulando a secreção de ADH. Em relação aos fatores de inibição, a gente tem a baixa osmolaridade extracelular, que é o contrário do que eu tinha falado antes, a alta volemia e a alta pressão arterial. Quanto aos fármacos ou substâncias que acabam inibindo a secreção de ADH, a gente tem a clonidina, o álcool etílico e o haloperidol. E é por isso que quando, por exemplo, é ingerido bebida alcoólica, a tendência é de que haja mais secreção de urina. A patologia escolhida foi a diabetes insípido central, que é caracterizada pela falta de secreção ou pela falta de síntese do ADH, causando uma grande quantidade de diurese, já que não há ADH para retenção de líquidos. E nesse processo, então, por exemplo, haverá desequilíbrios ácidos básicos, né, causados pela poliúria, que é o excesso de secreção de urina pelo paciente.